Drama policial da Netflix baseado em uma história real, O Desconhecido é um filme australiano em que aborda os traumas sofridos por policiais infiltrados, as consequências que eles precisam passar ao usar um disfarce para conseguir solucionar casos criminais. Nesse vídeo eu comento sobre esse filme sem spoilers. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O Desconhecido é um filme dirigido por Thomas Wright, que foi exibido em Cannes e agora está disponível na Netflix. E antes de prosseguir esse vídeo, já te convido a deixar o like logo para você não se esquecer, é muito importante para ajudar aqui a manutenção do projeto na plataforma. Mas voltando aqui a falar sobre o filme, esse é um filme que eu considero mais um drama policial do que um suspense. Sendo bem sincero para vocês, eu tive uma certa dificuldade de progredir com a história e principalmente me conectar logo de imediato. Talvez pela situação como eu estava quando eu fui assistir ao filme, porque eu estava me sentindo meio preocupada, não estava com a cabeça assim mais tranquila. Então, talvez isso tenha sido o motivo pelo qual eu não me conectei de imediato. Mas se você já assistiu ao filme também, deixa aqui nos comentários se essa foi uma impressão apenas minha ou se você também teve essa mesma sensação. Mas já de cara, as atuações aqui desse filme me convenceram. Ele conta com performances brilhantes. Os atores Sean Harry e Joey Edgerton, que interpretaram respectivamente Henry e Mark, tiveram uma ótima sincronia aqui. O filme conta com fotografias predominantemente escuras para intensificar esse ar mais sombrio do filme e esse tom de mistério. Além também de ele contar com uma ótima trilha sonora que me ajudou muito a provocar um impacto emocional em mim. Como eu disse no início desse vídeo, esse é um filme baseado em uma história criminal real. Só que a família da vítima não concordou muito com essa produção, não. Só que é preciso também a gente pesar, né? O direito da liberdade de expressão e o direito da privacidade da família da vítima. Acontece que esse é um caso notório, reconhecido publicamente, então os produtores têm essa liberdade criativa de realizar seus filmes, suas séries, desde que, claro, não trate com desrespeito o caso, não ofenda a vítima. E para mim, nesse filme não houve desrespeito, até porque eles trocaram o nome da vítima, que se trata aqui de uma criança, então é algo bem delicado. Além também de não haver nenhuma cena explícita e em nenhum momento também a vítima se faz presente aqui nesse filme. É o filme mais centrado nas questões internas dos personagens e no desenvolvimento dessa investigação. Então, se você é uma pessoa mais sensível e de repente está preocupada de haver alguma cena mais brutal, pode ficar tranquilo porque aqui nesse filme não há. Falando aqui brevemente sobre a história real, é sobre o Daniel James, que nasceu em 19 de dezembro de 1989 e em 7 de dezembro de 2003 ele foi sequestrado. Na época ele tinha 13 anos e esse fato aconteceu em Queensland, na Austrália. 8 anos após o desaparecimento do menino, que não se sabiam se ele estava vivo ou não, o Brad Peter Cowan foi acusado e depois ele foi sentenciado à prisão perpétua. 8 anos após o desaparecimento do menino, que não sabiam se ele estava vivo ou não, o Brad Peter Cowan foi acusado e em 2014 ele foi considerado culpado do assassinato e foi sentenciado a uma prisão perpétua. Já que na trama desse filme nós vamos acompanhar o Henry Teague, um ex-presidiário desempregado que conhece um cara chamado Paul em um ônibus. O Paul ele vai se oferecer para apresentá-lo ao Mark, que será o responsável por ajudá-lo a conseguir um emprego, só que não será um emprego legal. Até que então o Harry, depois de muito pensar, acaba cedendo a essa forma de trabalho. Mas na verdade esse nome, Mark, é apenas uma fachada e toda essa história também, porque ele é, na verdade, um policial infiltrado que vai tentar se aproximar desse suspeito, o Henry, para fazê-lo com que ele confesse o crime de ter feito todas aquelas atrocidades com uma criança de 13 anos
em maio de 2002 em Queensland, na Austrália. E esse é um caso misterioso que deixa os policiais preocupados porque já havia se passado 8 anos e nada de eles descobrirem o autor desse crime e também o que aconteceu com a criança. Eles tinham como suspeito o Henry, mas não havia provas suficientes para poder, de fato, acusá-lo. Então, será um desafio para esses policiais, porque não basta apenas que, se ele for de fato o autor, que ele confesse, mas ele precisa também informar onde ele teria escondido esse corpo para haver provas suficientes para incriminá-lo. Então, o Desconhecido, ele mostra muito essa dinâmica entre o Henry e o Mark. E como o Mark, ele vai ser atormentado por pesadelos, ele vai viver ansioso, aflito por estar tão próximo de um cara que pode ter sido, de fato, o autor desse crime horrível. E até porque também o Mark, ele é pai de uma criança e ele se sente muito apreensivo de repente, essa aproximação gerar algum transtorno para o filho dele. Em um primeiro momento, eu até confundi pensando que fosse o Henry com a vítima, o James Liston, mas não, porque eu achei o Henry tão parecido com o Mark que eu confundi, mas depois eu entendi que a criança que aparece no filme é, na verdade, o filho do Mark e mostra esse receio que ele tem de que algum mal aconteça com o filho dele. Então esse é um filme mais centrado nessas questões psicológicas internas de um policial que vai se envolver nesse caso e os traumas que ele vai precisar passar após solucionar, se saber se o Henry é de fato ou não e como ele vai viver a vida dele. O filme já no início ele se marca por uma dificuldade de inspirar e expirar, algo que marca tanto o Henry quanto o policial. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e a gente se vê então no próximo vídeo.